E aí pessoal, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade na parte de tratamento do Excel, sendo que na última aula a gente viu como fazer a carga de arquivos com diferentes extensões, né? E a ideia hoje é que a gente faça a união desses diferentes arquivos num único só, simulando uma análise onde a gente consolida arquivos históricos num outro único arquivo, né? Então, no caso aqui, a gente vai quebrar o nosso código num outro Markdown, chamado União de Arquivos Excel, somente para facilitar a leitura. E para isso, o que eu fiz? Eu criei um produtos vendidos, só que eu fiz uma réplica utilizando os dados de 2019 e 2020 dentro de uma pasta chamada histórico, somente alterando a data, para simular essa análise nossa. Então, no caso, a ideia é que a gente faça essa leitura desses dois arquivos de uma forma um pouco mais otimizada. Então, no caso, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai importar o Glob, que é uma biblioteca bastante útil para a gente fazer mapeamento de arquivos dentro de diretórios. Aí eu vou criar uma variável chamada dados e vou passar para ela o glob.glob. E nesse caso, o que isso significa? Que essa função ela precisa fazer um mapeamento. Então, para fazer esse mapeamento, eu tenho que passar o caminho e que tipo de arquivo que eu quero, né, fazer esse mapeamento, se tem alguma restrição. Então, no caso, eu vou passar no argumento do glob o histórico **xlsx. Então, isso quer dizer o quê? Que eu quero que ele olhe dentro do meu histórico qualquer tipo de arquivo, né, que seria o asterisco. Ele simula como se fosse qualquer tipo de arquivo, não estou dando restrição nenhuma. E o .xlsx é para ele filtrar somente arquivos Excel com extensão XLSX. Então, a princípio, ele carregou corretamente. E quando a gente dá um dados, a gente viu que ele entrega uma lista para a gente com o nome daqueles dois arquivos nossos e o caminho completo, né? Que é o histórico / produtos vendidos. Então, ele fez essa carga completa. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer uma iteração nessa lista para que ele faça a leitura e concatene num arquivo esses dois valores. Então, para isso, eu vou criar esses dados históricos, que vai ser igual a pd.dataframe. Eu vou criar ele vazio nesse momento, porque é onde a gente vai armazenar os dados dessas duas variáveis. Então, no caso, o que a gente vai fazer? A gente pode fazer um loop, que ele vai fazer a leitura de cada item dentro dessa lista e vai concatenar com esses dados históricos nossos, porque é uma variável vazia. Então a ideia é que a gente olhe 2019, concatene com ele, depois 2020, concatene com ele. Então para isso a gente vai criar um for i em dados, né, para cada item em dados. Eu quero que ele coloque dentro de tabela um pd.readExcel i, que a gente no caso vai fazer essa leitura de cada item e a gente vai tentar mostrar no .head. Bom, ele não mostrou, mas se a gente rodar o tabela agora, isolado, ele vai mostrar o último item do loop, que foram os dados de 2020. Então a gente vê que ele carregou corretamente, sem nenhum problema. Então o que a gente pode fazer? A gente pode apagar esse tabela.head e passar os nossos dados históricos, porque o que a gente vai querer fazer? Que depois que ele leu o nosso item dessa lista, ele concatene nos dados históricos. Então tem uma função do Pandas chamado pd.concat, que é de concatenação, e a gente passa uma lista, que é onde a gente quer fazer essa junção. Então, no caso, a gente quer unir tanto dados históricos quanto o item que a gente está lendo no caso, que é o tabela. Então, eu vou passar dentro da lista os meus dados históricos e tabela. Então, no caso, eu vou abrir colchetes aqui para facilitar e colocar esses dados que a gente acabou de validar aqui. Agora eu separo eles por vírgula, né, dados históricos e tabela. Aí agora aqui eu vou passar o eixo que eu quero fazer essa união. Como eu quero fazer na horizontal, né, um embaixo do outro, eu passo o axis igual a 0. E vou passar uma outra também, ignore index igual a true, que é para que ele resete o nosso índice e não tenha índice repetido.
apenas para facilitar. Então eu rodo, não teve nenhum problema. Agora, se eu olhar os meus dados históricos, der um head, a princípio também não teve problema. Ele carregou os 5 primeiros arquivos, os 5 primeiros dados, né? Sem nenhum problema. Agora a gente também pode fazer uma outra verificação, que seria utilizando o shape, né? Para a gente verificar quantas linhas e colunas a gente tem nesse data frame. Então tem 34 colunas. A princípio também não teve problema. E agora, no caso, a gente pode olhar os valores únicos dentro de data. Então, para isso, eu passo dentro do colchetes a string data, que é o nome da nossa coluna de data, e eu passo a função .unique, para ele trazer valores únicos. Então, a gente consegue olhar ali que tem valores tanto de 2019 quanto 2020. Então, a princípio, a junção ocorreu de forma correta, sem nenhum problema. Então, a gente viu uma forma da gente fazer essa união, de uma forma até bem automatizada, sem nenhum problema. Agora a ideia, que a gente pode tentar ver, é dentro de dados Excel, a gente vê que tem dados de 2021, que foram os dados que a gente já tinha tratado em aulas anteriores. Então a gente pode também tentar fazer a união desses dados de 2021 com nossos dados históricos, e para isso a gente passa dentro de dados históricos, o pd.concat, eu vou querer concatenar meus dados históricos com os dados Excel, que já está com os dados de 2021. Então eu vou querer unir esses dados de 2021 com o restante que eu tenho. Eu passo também o axis igual a 0 e ignore index igual a true, para não ter erro de índice, né? Agora, se eu olhar meus dados históricos, no caso aqui, acho que dando um print fica mais fácil para a gente verificar. Se eu olhar meus dados históricos, a gente consegue ver que ele fez a carga correta. Então a gente vai ter ali o produto, quantidade, localidade, a data, a princípio sem nenhum problema, né? Depois de 2020 veio 2021. Então fica aqui uma forma da gente fazer essa união bem simples, né? Quando a gente tem arquivos dentro de um mesmo diretório. Então, uma outra forma também que a gente pode pensar é: mas como eles estão no mesmo diretório, isso não é problema. Agora, e se tiver coisa diferente? Então, o que a gente pode ver? A gente pode tentar passar, antes do asterisco, um prefixo que seja padrão para todos os arquivos que a gente está olhando. Então, no nosso caso, produtos vendidos seria o nosso prefixo padrão. Então, se eu passar ali produtos vendidos no asterisco, depois .xlsx, rodar, a gente tenta ver agora, e ele carregou de forma correta. Mas podem também se perguntar, mas a gente só tem esses 2 arquivos lá na pasta. Então a gente pode vir aqui, tentar criar um outro arquivo Excel para a gente fazer essa simulação. Então eu vou criar um .xlsx, nesse caso, que eu vou chamar de produto.a, somente para essa simulação. Eu vou fazer uma cópia dele também com uma outra extensão, XLS, para facilitar também, né? Como um exemplo diferente. Então, voltando para o código, se eu passar ali somente o asterisco .xlsx, vamos ver como que fica. Agora ele carregou. Como a gente não está limitando o prefixo do nosso arquivo, ele vai trazer todo mundo que termina com .xlsx, mas o .xls não veio. Então a gente viu também que isso aí é uma forma de filtrar, bem simples e fácil de utilizar e bem útil, né? Para quando a gente estiver tratando desse tipo de arquivo. Então, se você gostou desse vídeo e agregou de alguma forma conhecimento para você, eu peço que curta o canal, ative o sininho de notificação, se inscreva. Vou ficando por aqui. Obrigado e é só o começo.